Em algumas regiões, as pessoas acreditam que elas são descendentes consanguíneas do orixá. Sendo assim, existe uma linhagem de descendência daquele orixá. Se existe a linhagem de descendência daquele orixá, realmente, para essa família, não faz o menor sentido ser iniciado em outra divindade, senão o orixá que ele pertence à linhagem. O número de famílias que se consideram descendentes de orixá vem diminuindo gradativamente com o tempo, por vários fatores, razões de acontecimentos históricos, colonização, chegada do islamismo na cultura iorubá e vários outros fatores. Consequentemente, muitos iorubás se dissiparam dessa relação orixá-descendência, consanguíneo. Consequentemente, passou a existir um retorno dos iorubás para suas raízes, só que o cara já não sabia mais qual que era a linhagem que ele fazia parte. E aí, quem que vai recomendar a divindade que ele vai vir a ser iniciado? O oráculo. Na religião iorubá existem várias regiões, cada região tem o seu costume, né? Então assim, você tem por exemplo Abel-Kutá. Em Abel-Kutá é comum que as pessoas sejam iniciadas no culto de mais de um orixá. Não só em Abel-Kutá. Isso é comum em algumas famílias em Oxogbo, isso é comum em algumas famílias em Ibadan, isso é comum em algumas famílias em Oderemo, tá? Isso é comum em algumas outras famílias em Leifé. Tem sacerdotes de Leifé que concordam com a iniciação em mais de um orixá. Tem sacerdotes de Leifé que não concordam, né? Então é importante as pessoas compreenderem que existem duas versões, mas não é que existe uma ruptura, não é que existe um racha ou uma rixa entre essas duas. Ambas se respeitam e convivem muito bem. Só que tem pessoas que defendem uma teoria e outras que defendem outra. Em Oió é comum, pela pesquisa feita pela senhora Paula, né? É comum as pessoas serem iniciadas em um orixá só. A partir do momento que a religião do orixá sai do domínio da cultura iorubá e se expande por novos territórios, você está lidando com pessoas que não são descendentes consanguíneas daquele orixá. A não ser que alguém tenha um fio de cabelo de Ogum e tenha como emprestar para fazer o DNA. Aí a gente até pode pensar na possibilidade. Agora, se ninguém tiver, e eu acho muito difícil que tenha, né? Não tem como provar a descendência de um branco no culto de orixá. E, gente, não tem como comprovar a descendência nem deles lá. Porque a pessoa, antigamente, né, no povo de orixá, as pessoas elas eram iniciadas porque elas pertenciam àquela linhagem e também para representar aquele orixá. Só que isso deixou de existir, ainda existe, mas o culto não ficou nisso, o culto se expandiu, né? Então as pessoas passaram a se iniciar em orixá, não apenas para representarem aquele orixá, mas para terem o axé. Você manter certas tradições é importante. A realidade da família de orixá, ela foi alterada. Isso se dá por um processo histórico. Então o que eu quero dizer, existem duas realidades na Nigéria que se respeitam muito lá, o que é as famílias que iniciam apenas em orixá e as famílias que iniciam em mais de um orixá.